Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de capital de giro e análise das demonstrações. Hoje vamos falar, como está aí no quadro, de análise e aplicação de índices financeiros. Então, olha que assunto interessante já na nossa segunda aula aqui. Hoje nós vamos trabalhar com duas empresas analisando os dados delas. Então, nós vamos trabalhar com índices financeiros. Como será que uma empresa pode ser melhor financiada? Como será que está o giro de uma empresa, o giro do ativo, o giro do estoque, seus índices de liquidez, seus índices de liquidez corrente, a sua análise vertical e horizontal? Tudo isso são informações para tomada de decisão diária, no dia a dia, no capital de giro de uma empresa, baseado em demonstrações financeiras, em demonstrações contábeis. Então, esse é o nosso tema de hoje. Lá no nosso quadro, você vai ver o resumo, então, da nossa aula, unidade 2 do nosso livro, né? Conhecer as demonstrações contábeis e os índices, e também nossa teleaula de número 2. E os assuntos que vamos tratar hoje estão aí no quadro para você. Então, hoje, análise e aplicação de índices. Vamos estudar as análises horizontal e vertical, índices de liquidez e atividade, índices de endividamento, rentabilidade e valor de mercado. E vamos falar sobre resumo de índices. Olha quanta coisa importante a gente tem para conversar aí juntinho com você hoje, não é? Bom, quando a gente fala de análise de índices, a gente está falando de tomada de decisão. Senão, a gente não teria todo esse trabalho para analisar índices das empresas. Nós precisamos analisar como está a situação da empresa naquele momento, como está a situação da empresa em relação ao mercado no qual ele está inserido, operando, negociando, mercado regional, nacional, global, e também em relação aos seus concorrentes e empresas que estão atuando no mesmo setor. Às vezes a empresa não é concorrente, mas ela está atuando no mesmo setor. Então é importante que a gente tenha um apanhado desta visão. Como é que nós estamos inseridos no mercado neste momento? Para que a gente saiba se está tendo uma rentabilidade boa, um bom crescimento, se nós não estamos crescendo a contento como outras empresas do setor estão crescendo, ou ao contrário, nós temos uma economia estagnada, ninguém está crescendo, algumas empresas estão fechando e nós estamos crescendo, nos tornamos mais competitivos. Então, são várias situações que a gente precisa analisar para tomar decisões no dia a dia em relação a uma empresa, a uma organização, ao capital de giro, que você sabe que é o curto prazo, sempre pensado no longo prazo, foi pensado anteriormente, tudo isso que nós estamos administrando agora em uma organização. E eu preciso, então, para administrar, conhecer os fatos, conhecer a realidade econômica, financeira, mercadológica, tecnológica, de todo o contexto no qual a empresa está inserida. Combinado? Lá no nosso quadro, você vai ver que hoje nós vamos acompanhar a situação de duas empresas do ramo aí de eletrônicos. A Confiança Eletrônicos e a Sucesso Eletrônicos. Duas sociedades por ações, né? SA, Sociedades por Ações. E você, junto comigo, vai trabalhar como analista da Confiança. E nós vamos, então, construir relatórios tanto da Confiança como da Sucesso, para comparar as duas empresas e descobrir se nós estamos numa situação boa ou não. E aí o que eu quero saber junto com você é o que nós podemos avaliar e decidir com demonstrações financeiras bem feitas, bem elaboradas. Combinado? Nós temos então a demonstração, o balanço patrimonial. Este balanço você vai guardar aí já, porque nós vamos usar durante toda a nossa aula, então já deixe ele separado. O balanço patrimonial da organização, com seu ativo, seu passivo, então tem todas as informações importantes. E além do balanço, nós temos a DRE, a demonstração de resultado do exercício. Então vejam que essas duas demonstrações vão nos acompanhar a todo momento aqui a nossa aula. E é em cima dessas demonstrações que nós vamos analisar a realidade de uma empresa e a realidade do contexto no qual ela está inserida. Combinado?
Quando nós estamos no dia a dia de uma organização, trabalhando na gestão do capital de giro, tomando decisões de curto prazo, nós precisamos para isso ter informações. E as informações contábeis, financeiras e econômicas principais para a tomada de decisão são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Fluxo de caixa é muito importante, DMPL, DVL, todas elas são muito importantes. Mas essas duas, balanço patrimonial e DRE, fornecem os principais índices para que eu conheça a empresa, para que eu domine todo o conteúdo econômico, contábil e financeiro de uma organização. E com esse conteúdo em mãos, eu conheço em profundidade a empresa e eu consigo tomar boas decisões. Toda essa análise das demonstrações começa sempre com as análises vertical e horizontal de balanços e demonstrações de resultado do exercício. A análise vertical, como o próprio nome está dizendo, é um mergulho dentro da própria conta. Então eu vou olhar o balanço daquele momento, o balanço daquele ano, aquele balanço específico, através de uma análise vertical. Eu vou olhar as contas em relação ao seu total. Já a análise horizontal é um olhar no horizonte, é um olhar para trás. Como nós estávamos o ano passado, e no ano retrasado, e nos anos anteriores? Como nós estamos caminhando no horizonte, no histórico, na vida, no ciclo de vida daquela empresa? Essas duas análises são aquelas que dão início a toda a série de análises de demonstrações financeiras. Então vamos começar com a primeira. Vamos lá para o quadro comigo, a gente vai falar então que a análise das demonstrações, ela vai olhar a situação econômica e também a situação financeira de uma organização. Então, toda a análise das demonstrações tem essas duas vertentes, essas duas situações para a gente ficar ancorados sobre elas. Combinado? Pois bem, a primeira é sempre a análise vertical. Por que a primeira é sempre a análise vertical, professora? Eu tenho que começar por aí? Você pode, como um gestor financeiro, começar por qualquer tipo de análise, não é? Mas já que a gente vai analisar as empresas como um todo e conhecê-la em sua essência, naquele momento, seu histórico, a sua vida, a gente vai começando com passos. Então eu vou pegar as demonstrações e vou olhar para elas. E a melhor forma de olhar para uma demonstração, que é olhar para o patrimônio da empresa, para a situação financeira de uma empresa, é conhecer aquela situação financeira. E isso eu faço com uma boa análise vertical. Eu vou olhar cada conta do meu balanço, cada conta da minha demonstração em relação ao seu total. Então eu pego uma conta de DRE e olho em relação à receita. A receita é o total de uma demonstração de resultado. Então eu vou olhar cada uma de suas contas em relação a essa receita. Já no balanço, eu vou olhar as contas de ativo em relação ao ativo total, as contas de passivo em relação ao passivo total, as contas de patrimônio em relação ao patrimônio total. E assim eu vou conhecendo a situação financeira e econômica daquela organização. Combinado? Então, análise vertical, mergulho dentro da própria conta, conhecer a situação financeira. Vem para cá que a gente vai falar sobre isso então. A análise vertical é uma análise, é um olhar para dentro da conta. Como assim, professor? Então, eu vou pegar uma conta lá de circulante, por exemplo, estoque. Eu vou olhar o estoque, esta conta, em relação ao quê? Ao total do ativo. Vou pegar uma conta lá de circulante, impostos. Eu vou olhar essa conta, impostos, em relação ao total do passivo. Quantos por cento aquela conta específica representa do seu total? Então, é um resultado em percentual. Por isso, lembre-se sempre de multiplicar por 100. Sempre vamos multiplicar por 100, porque eu quero um resultado percentual da participação relativa de cada item do balanço patrimonial ou da demonstração de resultado do exercício em relação ao seu total, o grupo ou total ao que ele pertence, tá? No balanço patrimonial vai ser total do ativo ou total do passivo e na DRE pode ser receita bruta,
Se você não tiver a bruta, pode ser a líquida. Combinado? Então, análise vertical. Análise vertical é, então, olhar um grupo em relação ao seu total. Formulação da análise vertical não tem segredo nenhum. É muito simples e a gente aprende quase que instantaneamente, né, a fórmula. Então, a análise vertical é igual à conta que eu estou analisando. Por exemplo, conta estoque. Então, vou colocar lá, conta estoque. Em relação ao total do ativo. Então, em relação dividido pelo ativo total. Se for uma conta de passivo, por exemplo, peguei lá a conta impostos, vou olhar em relação ao quê? Ao passivo total. Sempre vamos nos lembrar de multiplicar por 100 no final, porque eu quero uma resposta em porcentagem, em percentagem. Quanto aquela conta, então vamos imaginar que o ativo é o 100%, é o total, que o passivo é o 100%, é o total. Eu pego uma conta daquele ativo, uma conta daquele passivo, quantos por cento esta conta que eu peguei representa do total? 10%, 50%? E assim a gente vai entendendo melhor a história da organização. Combinado? Volta lá para o nosso quadro que a gente falou, então, da análise vertical do balanço patrimonial. Na HP 12C não tem segredo nenhum. Você vai colocar, aí vai ser o contrário, tá? O valor total do ativo ou do passivo, vai apertar o Enter, vai apertar o valor da conta que você quer descobrir, vai apertar a teclinha lá de porcentagem e vai aparecer magicamente, como a HP 12C é mágica, a resposta para você. Já da demonstração de resultado do exercício, não tem muita diferença. Análise vertical da demonstração de resultado do exercício, você vai pegar o valor da conta, por exemplo, o custo dos produtos vendidos, e vai olhar em relação ao total, receita líquida ou receita bruta. Vai se lembrar de multiplicar por 100, porque eu quero o resultado em porcentagem. Na HP 12C, você vai pegar o valor da receita, Enter, o valor da conta que você quer analisar, tecla de porcentagem, e a HP vai apresentar, então, o resultado. Análise vertical não tem segredo nenhum. Uma das formas que a gente mais entende a análise vertical, o seu significado, a sua importância para a tomada de decisão, para a análise do capital de giro do dia a dia, para a análise das demonstrações da história financeira de uma empresa, é através de exercícios. Nós vamos fazer um exercício muito bacana agora, lá daquelas duas empresas, né? Nós trabalhamos na confiança e vamos olhar a sucesso. Porque a gente quer entender como é que nós estamos no mercado e como é que os nossos concorrentes estão. Você tem aí o balanço patrimonial, a demonstração de resultado dessas duas empresas, e elas então são muito importantes para a gente fazer o nosso exercício agora, que é ir fazer a análise vertical de duas contas específicas aqui. Vem junto comigo. Então, peguei um pedaço lá do balanço patrimonial, né, algumas contas só, e nós vamos, então, fazer a análise vertical da conta clientes. Então, peguei lá a conta clientes e eu vou olhar. Eu vou olhar este total, 8.500 da conta clientes, em relação ao seu total, porque ela faz parte do grupo ativo. Então, eu vou pegar o quê? A conta, 8.500, vou dividir pelo total do grupo e depois vou multiplicar por 100. Então, vamos fazer isso junto. Peguei 8.500, dividi por 74.716, não é? E multipliquei por 100. 11,38. Então, o que é 11,38? Análise vertical. Isso quer dizer o quê? Que dos 100% do ativo, que é 74 mil,
conta clientes representa 11,38%. Então, do total do ativo dessa empresa, 11% é ativo conta clientes. Agora, vamos fazer mais um. Aqui está o resultado. Vamos fazer mais um. Demonstração de resultado do exercício. Então, agora nós vamos fazer despesa com vendas. Então, despesa com vendas está aqui, R$ 4.738. Eu vou olhar em relação ao 100%, que é a nossa receita operacional, que é a receita que eu tenho disponível. Então, eu quero saber o quê? Quantos por cento despesa com vendas representa dos 100%, dos R$ 47.303. Então, eu pego a conta, 4.738, divido pelo total do grupo, que é a receita operacional, né? Faço a divisão, multiplico por 100, 10,02. Então, 10,02 o quê? Do total da receita operacional, que é 100%, as despesas equivalem a 10% desta conta. Combinado? Vamos dar mais um passo, fazer mais um exercício ainda, tá? Então, percebe aqui comigo que o que é esta análise vertical? Pegar cada uma das contas da demonstração do resultado do exercício, cada uma daquelas contas do balanço patrimonial e olhar cada uma delas em relação ao total do seu grupo. Por que isso é importante? Então, imagine que você tem lá um total de um passivo, tem um valor, esse valor é o 100%, você tem algumas contas a pagar, salários, fornecedores, impostos, bancos, financeiras, vários tipos de contas, e essas contas vão se somando e vão formando o seu passivo circulante e o não circulante para os próximos períodos. Você tem um total, uma conta, um valor lá, e às vezes tem, por exemplo, outras contas que vão se juntando, coisinhas aqui, coisinhas ali, almoxarifado, contas, galão de água, pequenas viagens, vai juntando tudo isso numa conta que chama outras contas. Quando você vê, essa conta está representando 20%, 23% do total do seu passivo. E isso é muito grande, porque era para ser pequenininho. Até por isso chama outras contas. Contas pequenas que nem valiam a pena ser ali destacadas. E quando você chega e olha, enxerga isso, 20%, 22%, precisamos correr atrás para diminuir essas contas e até possivelmente eliminar alguma delas. Então, olha a importância de fazer a análise vertical, um mergulho dentro da própria conta. Combinado? Vamos fazer mais um exercício para a gente ficar bem craque nisso. Vem para cá, então. Então, eu tenho aqui uma demonstração de resultado e nós vamos olhar agora a conta chamada honorários dos administradores. Então, honorários dos administradores, R$ 5.780. Vou olhar em relação ao total desta conta, que é receita operacional. Professora, por que não é a bruta? Por que não é a líquida? Porque essa é que nos foi apresentada. Então, na falta da bruta, vai a líquida, na falta da líquida, vai a operacional e assim sucessivamente. Da primeira receita até a menor receita, aquela com os abatimentos. Combinado? Pois bem, então eu vou olhar esta conta em relação ao seu total, porque eu quero descobrir quantos por cento ela representa. Então, nós vamos fazer a nossa conta aí. Combinado? Então, peguei lá R$ 5.780, peguei o total, 54.875, dividi um pelo outro e depois fiz o quê? Multipliquei por 100, 10,53. Então, tá lá pra gente apresentado 10,53. Do 100% da receita operacional, 10,53% deste total é honorário dos administradores. Ora, eu acho que 10%
é muito representativo. Ou esses administradores são muito bons, ou eles são em número muito grande, ou eles estão ganhando muito bem. Ou as três coisas juntas. Então, às vezes eu olho em valores, eu falo, esse valor tá tudo bem. Mas quando eu olho em porcentagem, do total da minha receita que entra na minha empresa, 10% sai para administradores. Será que essa empresa não tem muito chefe? Né? Será que ela não tem, como a gente costuma dizer, né, muito cacique para pouco índio? Às vezes a gente consegue tomar boas decisões através de uma análise simples como essa, análise vertical. Quando nós estamos, então, analisando uma organização, analisando os seus dados financeiros, contábeis, patrimoniais, econômicos, a gente tem um caminho a seguir. Então, primeiro passo, análise vertical. Por que o primeiro, professora? Vamos contar uma história. Eu tenho que analisar primeiro esse? Não, eu posso analisar só um índice, aquilo que eu quiser. Mas eu acho que a gente pode começar com análise vertical, entendendo a situação do agora daquela empresa. E depois a gente parte para análise horizontal. O que é análise horizontal? Onde nós estamos hoje em relação ao nosso passado. Ao mês anterior, ao ano anterior, há 5 anos, 10. Eu posso caminhar quantos anos eu quiser para enxergar a nossa evolução, o nosso crescimento ou não. E tudo isso, quem permite é a análise horizontal, a horizonte, olha no horizonte, só que lá para trás, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, a análise horizontal, o que ela é? Ela é uma expressão, né? Ela é uma análise percentual do quê? Da evolução. Então, grife que horizontal é evolução. Evolução dos itens, das demonstrações, né, em exercícios consecutivos, através do que a gente chama de número índice. O que é o número índice? É aquele número que eu quero olhar, o ano que eu quero olhar. Nós estamos em 2019, eu vou olhar em relação a 2018, por exemplo. Então, 2018 vai ser o meu número índice. Eu vou olhar em relação a ele. Prof, mas se eu estivesse olhando em relação, por exemplo, a 2016, para saber os últimos anos, né, o nosso crescimento. Então, 2016 seria o nosso número índice. E a gente vai olhar 2016 e 2019. 19 em relação a 2016, para saber como se deu este crescimento, como se deu esta evolução. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o circulante de 2019 e vou olhar em relação ao circulante de 18. Aqui está muito fácil, né? Era 15 reais, 15 mil, 15 milhões e hoje é 16 reais, 16 mil, 16 milhões. Só que na realidade não é assim, os números são muito diferentes e as contas são muito diferentes. Mas é esse olhar, é o olhar o hoje, agora estamos aqui. Como estávamos no ano passado? Qual foi o nosso crescimento em porcentagem? Qual foi o nosso, a nossa evolução? A nossa competitividade aumentou? Então, isso é análise horizontal. É pegar uma conta de agora, do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício, e olhar lá para trás. O nosso ativo aumentou? O nosso passivo aumentou, a gente está mais alavancado, pegamos mais dinheiro emprestado, aumentou o número de funcionários, ou temos mais dinheiro em aplicações do que tínhamos antes, a gente usava muito o nosso dinheiro e não aplicava, agora estamos aplicando mais. Quantos por cento aumentou o número em porcentagem as nossas aplicações, né? E o nosso imobilizado, que era muito grande e estava um pouco antigo, a gente deu uma renovada, vendeu algumas coisas. Como que está isso? Diminuiu? Essa é uma diminuição boa, mas ativo não pode diminuir. Então, onde é que aumentou o ativo? Qual outra conta importante de ativo nós aumentamos quando abrimos mão desse imobilizado? Lembra que quando a gente fala de balanço de uma empresa, nada some, tudo tem que estar ali dentro, né? Então, olha a importância de analisar
um balanço, uma demonstração historicamente, a sua evolução histórica, a sua construção ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada na formulação. Então, a análise horizontal também não tem muito segredo, mas tem aí uma coisa importante que você precisa ficar atento. O que você tem que estar atento nesta conta? A questão do menos 1. Professora, por que o menos 1? Lembra da matemática financeira, da capitalização? Quando você volta para trás no tempo, quando você transforma valor futuro em valor presente, você anda para trás no tempo. Então, esse menos 1 é o andar para trás no tempo. Combinado? Porque eu estou olhando uma conta lá de trás. Como é que eu faço isso? Análise horizontal, tanto do balanço patrimonial, como da demonstração de resultado do exercício, ou de qualquer outro balanço, de qualquer outra demonstração financeira, é dada da seguinte forma. Você vai pegar o valor atual da conta. Então, vou pegar lá o 8. O que é o 8? Ativo não circulante de 2019. E eu vou olhar ativo não circulante de 2018, dividido pelo valor base da conta, base o anterior. Se eu quero olhar, por exemplo, de 2010, tudo bem, 2010 vai ser o valor base da conta. E aí tem que lembrar de dividir um pelo outro, então divide um pelo outro. Este resultado você subtrai o 1. E deste novo resultado, você multiplica por 100. Por que mesmo multiplica por 100, professora? Porque nós queremos um resultado em porcentagem, não é isso? Eu quero olhar a evolução em quantos por cento, não só em valores. Essa questão da porcentagem consegue fazer com que eu enxergue quanto no total realmente nós evoluímos. Então, a análise horizontal é olhar a história da sua organização, história financeira, econômica e patrimonial. Essa análise horizontal, então, esse olhar, né, para o passado, um mergulho na história da organização, ele é dado pela apresentação dos fatos. Que fatos? Os fatos financeiros, os fatos econômicos. Então, hoje eu vou pegar lá o nosso empréstimo. Então, nós temos um empréstimo no valor de R$10.000. Já pagamos algumas prestações, já pagamos juros, fizemos alguns empréstimos, quitamos outros. Como é que está o nosso endividamento, os nossos empréstimos, endividamento com capital de terceiro, a nossa alavancagem, né? O que é alavancagem? Quando eu pego o dinheiro de terceiro, eu alavanco, eu impulsiono a organização, que eu estou injetando um dinheiro de fora, que vai investir no ativo, que vai gerar receita, que vai pagar custo, que vai pagar despesa, que vai gerar lucro. E a análise horizontal permite que eu analise todo esse conjunto de informações. Como é que estamos hoje em relação a tudo que nós construímos na nossa empresa. Nós vamos fazer agora um exercício bem bacana em relação àquelas duas empresas que você já conhece, a Sucesso e a Confiança. Você tem o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício está com você e elas são muito importantes para a gente, então, construir esse entendimento do que é uma análise horizontal, do que é olhar para o passado. Olhar para o passado é construir o futuro em capital de giro e gestão financeira. Então, vem para cá junto comigo. Lá no nosso quadro, nós temos um recorte do balanço patrimonial, é realmente um recorte do balanço lá da empresa. Então, peguei ali ativo circulante, aplicações financeiras, conta clientes, outros valores a receber e o total do ativo. Então, é só um recorte. Nós vamos olhar 2017 em relação a 2016. Então, vamos supor que nós estamos aqui ainda no ano de 2017, eu quero olhar
qual foi a nossa evolução. E eu vou olhar aqui a conta ativo circulante, o nosso ativo circulante hoje em relação ao ano ou anos anteriores. Então, eu vou pegar a conta do ativo circulante hoje e vou olhar em relação à conta base. A conta base é o meu 100%. Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá e pego o valor atual da conta, R$ 33.888, e vou olhar em relação à conta base, a anterior, a do ano ou anos anteriores. 27.840. Divido um pelo outro, a divisão eu subtraio 1, e aí então eu multiplico por 100. E descubro que é 21,72. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso ativo circulante aumentou. Por que ele aumentou? Porque ele é positivo. Aumentou em relação ao ativo circulante do ano passado. Se eu só olho para cá, nós tínhamos 27 mil, aumentou para 33, parece que não é tão diferente. Olha em porcentagem, aumentou 20%. Então, é um aumento extremamente significativo quando a gente fala de uma empresa. Combinado? Então, por isso a importância da análise em porcentagem. Aumentou 3 mil, 5 mil reais. 5 mil reais, tá? Não, aumentou 21%. A gente vai entender agora por que da importância do -1 na formulação. Vem para cá junto comigo. Então, você achou esse resultado, agora nós vamos aqui para a demonstração de resultado do exercício. Então, vamos lembrar que a análise horizontal é valor atual da conta dividido pelo valor base, menos 1, tudo isso multiplicado por 100. Agora eu vou olhar a conta lucro bruto. Será que o nosso lucro bruto dessa empresa aumentou, diminuiu? Como será que está esse lucro? Então, este ano, de 2017, o lucro bruto foi de R$ 12.109. Em 2016, o lucro bruto foi de R$ 22.225 e esse era o nosso 100%. Então, agora, aumentou ou diminuiu? É claro que você já está percebendo que diminuiu quanto? R$ 10 mil, cerca de R$ 10 mil, de 22 para 12. Mas em porcentagem, quanto diminuiu o nosso lucro? E foi significativo. Então, vamos fazer a conta. 12.109 dividido por 22.225, tudo isso menos 1, o resultado vezes 100. 45,52 negativo. Se eu não coloco menos 1, eu não descubro que isto é negativo. Então, quanto que evoluiu, que diminuiu em 45%, quase 50%. Então, tem alguma coisa na história dessa empresa que não está legal e que nós precisamos analisar. Eu posso só ficar muito preocupado olhando esse dado? Não. Eu tenho que fazer análise vertical, horizontal, de rentabilidade, ROI, ROA, ROI. Eu tenho que analisar índice de endividamento, eu tenho que analisar a participação do capital de terceiros, liquidez. É uma construção de cenário. Um único dado não permite que você tome boas decisões, mas aqui realmente é preocupante. Por isso que a gente faz análise. Muito bem, agora chegou o nosso momento de interação, nosso momento de perguntas. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda para cá. A ideia é que a gente juntos vai construir essa disciplina. Capital de giro é uma construção mesmo. Vocês contribuem, eu contribuo e juntos a gente vai longe aqui no conhecimento do capital de giro, tá bom? Enquanto você vai pensando nas suas perguntas, eu tenho aqui uma reflexão, olha lá no nosso quadro. A análise das demonstrações contábeis deve partir do geral para o particular? Sim, sempre vai partir do geral para o particular. Enquanto você pensa sobre isso, nós já voltamos.
Enquanto você vai mandando a sua contribuição, a sua participação, nós vamos continuando. Então, a pergunta que ficou para você, na verdade, foi uma afirmativa. A análise contábil, a análise, né, da demonstração financeira, sempre deve partir do geral para o particular. Por isso que a gente faz a análise vertical, a análise horizontal e depois vamos fazer a análise dos índices, dos indicadores, da rentabilidade, de todo o retorno que uma organização precisa dar ao seu capitalista, ao seu investidor, ao acionista da empresa. Então, a gente sempre parte do olhar para o todo. Como é que nós estamos? E aí depois a gente vai pincelando ou pensando, né, informações importantes, depois que eu conheço todo a situação. Então, a gente sempre parte do geral e depois vai para o particular, tá bom? No dia a dia de uma organização, o capital de giro, ele toma muito tempo da atividade do gestor financeiro. Por que ele toma muito tempo da atividade? O que é esta atividade? Então, gerir, organizar o capital de giro é tomar conta do fluxo de caixa. E fluxo de caixa é o agora, é o curto prazo. E é isso que proprietários, acionistas estão de olho, é nisso que eles estão de olho, na rentabilidade, no retorno. Porque uma empresa, uma SA, como as empresas, por exemplo, Sucesso e Confiança, que estão nos acompanhando, né? Elas buscam a rentabilidade, buscam o retorno aos seus acionistas. Isso é um pouco diferente, por exemplo, para uma empresa pequena, onde o proprietário pode ter uma visão de longo prazo, pode ter uma expectativa de esperar um pouco mais sobre o seu retorno, ou não. Ele quer ter um retorno já, porque ele investiu, ele montou uma empresa, um empreendimento, e ele quer o retorno, ele quer o lucro, né? O lucro é a geração de lucro pelas operações do negócio dele. Então, dependendo da empresa, nós vamos olhar de maneira diferente para a sua rentabilidade. E olhar para a rentabilidade é entender que existem momentos dentro desse ciclo financeiro de curto prazo, que é o capital de giro, que é o fluxo de caixa, que é o agora, que é a entrada e saída de recurso financeiro. A todo momento isso acontece, entrada e saída de recurso financeiro. Às vezes nós temos muita entrada de recurso financeiro e essa entrada permite que eu pague as obrigações em dia, permite que a gente pague custos, né, as despesas, os impostos, os salários e ainda haja geração muito boa, suficiente, mais que suficiente, para retornar para a empresa, para remunerar acionistas. Todo o entendimento, né, disso que a gente está conversando passa pela análise dos indicadores, pela análise dos índices. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Quanto de ativo eu tenho em relação ao passivo? Será que o meu passivo é muito maior do que o meu ativo? Eu estou tão alavancado que eu não estou tendo dinheiro, né, ativo, dinheiro para pagar as minhas obrigações? Estou pagando muito juros, estou pagando muito depois do vencimento? Será que nós investimos muito, os sócios investiram muito nessa empresa e o ativo não está conseguindo gerar receita suficiente? Então, são dados importantes do dia a dia, do trabalho intenso do capital de giro, da administração do capital de giro. E tudo isso, então, passa pela análise de índices e indicadores. Vamos falar sobre isso? Vem para cá, então. Primeiro índice que nós vamos conversar aqui é o liquidez corrente. Você já conhece esse índice e sabe que esse índice ele faz o quê? Ele mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações. E liquidez corrente é igual ao quê? Quanto eu tenho de ativo circulante em relação ao passivo circulante, não é? De outro lado, nós precisamos saber analisar a liquidez corrente, assim como todos os outros índices de liquidez, não é isso? Então, quando for maior que 1, você sabe que nós teremos o quê? Folga disponível para pagar as obrigações. Quando isto for igual a 1, nós temos valores de direitos e obrigações muito parecidos, muito equivalentes. E sempre que for menor que 1,
não tem disponibilidade, não tem folga, não tem dinheiro para pagar as obrigações agora, hoje, nesse momento de análise. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: se a liquidez corrente for maior que 1, nós temos capital circulante líquido positivo. Então, nós vamos ter capital circulante líquido positivo. Vamos entender assim, ó. Como é que isso funciona? Uma coisa é analisar índice de liquidez, índice. Índice é um número, a gente lê financeiramente porque somos da área financeira. Então, achei um índice lá, índice de liquidez corrente igual a 2. O que quer dizer 2? Quer dizer que para cada R$1 que eu devo no passivo, eu tenho 2 no ativo para pagar essas obrigações. Mas o índice da empresa é 2. Agora, se eu tiver, por exemplo, R$20 lá no meu ativo e R$10 no passivo. E vou olhar isso da seguinte forma: R$20, paguei os 10. Quanto sobra? R$10. O que é R$10? R$10 é o capital circulante líquido. É o dinheiro que está sobrando do processo de ativo e passivo. É o capital circulante, mas ele é líquido, porque já pagou as obrigações. Tá bom? Então, volta lá para o nosso quadro. Toda vez, então, que nós tivermos liquidez corrente maior que 1, nós temos capital circulante líquido. Tem dinheiro sobrando em circulação na empresa. Toda vez que for igual a 1, é nulo. Não tem dinheiro, mas também não está faltando. E toda vez que a liquidez corrente for menor que 1, nós temos capital circulante líquido negativo. Não tem dinheiro. Nós estamos devendo na praça, tá? A liquidez corrente é muito importante, é um índice que a gente tem que medir diariamente. A nossa capacidade de pagar as nossas contas diariamente, mesmo que eu não tenha nenhuma conta para pagar hoje. Mas e se eu tivesse que pagar, se eu quisesse pagar? Nós teríamos esse recurso? Então tem que ser medida todos os dias. Junto com a corrente tem aquela que eu gosto muito, que é a liquidez seca. O que é seca? Tira o estoque da jogada. Tirou o estoque, deixa ele quietinho. Quanto é que eu tenho de dinheiro para pagar as obrigações? Então vamos falar sobre ele, vem para cá. Opa, antes tem um índice de liquidez imediata, né? Eu estou correndo. Índice de liquidez imediata, ele é muito importante. Por quê? Porque ele considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para pagar as nossas obrigações. Então, nós vamos pegar o quê? Só o disponível. Só o disponível. Nenhuma conta mais. Não vai entrar estoque, não vai entrar contas a receber dos clientes. Por quê? Porque ele é mais do que o seco, ele é o imediato. Se eu chegar na empresa agora e falar quanto de dinheiro que tem aí, o dinheiro que os meus clientes me devem, eles me devem, eu tenho que ir em busca desse dinheiro. O estoque eu tenho que vender. E eu não quero, eu quero agora o dinheiro, por isso que é imediato, tá bom? Volta lá para o nosso quadro, então, que liquidez imediata é só o disponível em relação ao passivo circulante. E o nosso próximo, então, liquidez seca, que nós vamos pegar todo o nosso ativo circulante, inclusive o contas a receber, e vamos tirar só o estoque daí. E aí vamos então olhar para as contas que temos a pagar, para as nossas obrigações, que estão lá no passivo circulante. Combinado? E o próximo, então, a liquidez geral. A liquidez geral, que é muito importante. Por que geral? Porque ela vai olhar curto e longo prazo. Então, o índice de liquidez geral é igual ao ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Professora, por que não pega todo o não circulante, ativo não circulante? Porque o ativo não circulante, ele não foi feito para pagar as obrigações. O ativo não circulante é o patrimônio da organização,
que está ali representado em suas questões operacionais. Então, equipamentos, máquinas, computadores, prédios, veículos, eu posso vender, eu posso, mas a função dele não é venda. A função dele é produtiva, é geração de receita, é produtiva, mas não é dinheiro líquido e certo. Ele serve para gerar o dinheiro líquido e certo. Por isso que eu não pego o ativo não circulante, eu pego só o realizável a longo prazo. Esse vai virar dinheiro no próximo exercício. Alguém comprou da minha empresa e vai pagar no longo prazo. Realizável a longo prazo. Volta lá para o quadro comigo, então, que liquidez geral é ativo circulante mais realizável a longo prazo, tudo isso em relação ao total de dívidas da minha organização. Passivo circulante mais o não circulante. Combinado? Então, esses são os principais índices e eu analiso eles quando? A todo momento. Analisar índices é uma tarefa corriqueira. Nós temos que ter mecanismos, instrumentos, principalmente na pequena empresa. Ah, isso é coisa só para as grandes empresas, isso é coisa só para empresas que têm um escritório de contabilidade muito bom, um departamento contábil muito bom, muito bem organizado. Não. Isso é tarefa principalmente do pequeno, porque através da análise desses índices, ele consegue entender como é que está a sua organização, a construção da sua organização, do seu patrimônio, da sua economia, das suas questões financeiras. Por isso que a construção do balanço, a construção da DRE, não é tarefa só do contador. E por isso que tem que ser uma coisa real. Por isso que a gente tem que saber fazer e saber alimentar esse sistema diariamente. Porque daí eu consigo olhar para a empresa no passado, no agora, no futuro, e ela com certeza vai ter mais chances de permanecer, de ser competitiva. Não é só olhar o que eu tenho de estoque, o que eu tenho de contas a receber dos clientes e dinheiro aplicado no banco e um lindo prédio. Não é mais essa realidade que nós vivemos. Ela já mudou há muito tempo. Então, pequenas, médias, grandes empresas têm que estar constantemente analisando os seus índices. Nós vamos fazer um exercício bem bacana agora de análise de índices para a gente ficar mais conhecedor desse assunto. É importante que a gente saiba não só analisar, mas construir o índice, saber de onde ele veio, montar esse índice, tá bom? Então vamos para o nosso quadro. Nós temos duas empresas com as quais nós estamos trabalhando, não é isso? A Confiança e a Sucesso. Você tem com você o balanço patrimonial e a demonstração dessas duas empresas. Eu peguei só um pedaço, só um recorte das duas e tirei dali as informações que nós precisamos de balanço patrimonial e de demonstração de resultado do exercício para analisar o índice dessas duas empresas. Nós vamos analisar dois índices. Liquidez corrente é o nosso primeiro índice. Então tá lá. O que é a liquidez corrente mesmo, prof? É o dinheiro em circulação dentro da organização. Todo ele. O disponível, o estoque, é o dinheiro corrente na empresa. Então, eu vou pegar esse dinheiro corrente na empresa, que está no meu ativo circulante, e vou pagar. Eu vou olhar ele em relação às nossas obrigações de curto prazo, que é o passivo circulante. Eu vou olhar isso em 2016 e em 2017 para saber, aumentou o nosso circulante, diminuiu? Então, eu vou olhar ativo circulante em relação ao passivo circulante. 0,97. Opa, sinal de alerta. Você sabe que menor que 1 quer dizer o quê? Não tem dinheiro sobrando, está faltando. Será que 2017 melhorou? Ativo circulante, passivo, opa, piorou a situação da empresa, menor que 1. Então, o índice de liquidez menor que 1 é extremamente preocupante. Combinado? Liquidez corrente menor que 1, a empresa não tem recurso suficiente para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Vamos tirar a prova dos 9 e vamos fazer a análise da liquidez seca. Então, pego lá a liquidez seca, vou olhar para ela.
Como é que eu faço isso mesmo? Vou na fórmula. Liquidez seca é igual a ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Então, eu pego o ativo circulante, diminuo o estoque, olho para o passivo circulante. Faço isso em 2016 e descubro que é 0,65. O que isso quer dizer? Para cada R$1 de dívida da empresa, ela só tem 65 centavos para pagar. Ou seja, ela não está conseguindo pagar as suas dívidas. Vou olhar, em 2017 piorou mais ainda, diminuiu ainda mais a sua capacidade de pagar as suas obrigações. Liquidez seca, você sabe, que é quanto a empresa tem de dinheiro menos os estoques para pagar as suas obrigações. E essa empresa está com uma liquidez corrente, o quê? Menor que 1. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem capital suficiente para pagar as suas obrigações. Então, é realmente uma situação difícil dessa organização. Nós precisamos estar atentos. Olha a importância de analisar índices diariamente, a todo momento que for necessário de uma organização. Quando nós estamos analisando uma organização, trabalhando na gestão financeira, para tomar decisões, nós fazemos análise das demonstrações, análise do balanço patrimonial, do fluxo de caixa, da DMPL, da DVL, do balanço. Nós estamos sempre analisando. Lembrando que balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício são inseparáveis para a tomada de decisão do gestor. Eu tenho que tomar uma decisão hoje. Eu tenho que comprar uma máquina nova. Será que nós temos capital suficiente para pagar essa máquina nova? Será que a gente tem dinheiro para isso? Como será que está a história da nossa organização? Então, eu estou sempre pensando na história da organização, olhando o passado, fazendo análise horizontal, olhando agora, fazendo análise vertical e fazendo análise de indicadores, de índices, índice de liquidez corrente, liquidez seca, imediata, geral. Estou sempre analisando isso. E também é muito importante que a gente analise endividamento e rentabilidade. Quanto nós devemos em relação ao que nós temos e quanto nós geramos de lucro em relação àquilo que foi aplicado aqui na organização. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá para o nosso quadro, índices de estrutura de capital. Nós vamos falar sobre dois muito importantes. O primeiro deles, capital de terceiros. O que esse índice mede, né? Participação do capital de terceiros, é o custo, tá? O custo do capital de terceiros. Qual é o custo do capital de terceiros da nossa empresa? E qual é o retorno que esse capital está trazendo, está proporcionando para a rentabilidade dos projetos da empresa? Quer dizer, quanto a empresa tomou emprestado, tomou de capital de terceiros para cada R$100 de capital próprio investido. Combinado? Então, isso é a participação do capital de terceiros. Quanto que nós temos de capital de terceiros aplicado aqui dentro da nossa organização e qual é o custo desse capital e quanto de retorno ele está nos trazendo para investimento nos nossos projetos. Por que a gente traz capital de terceiro? Para investir no nosso projeto, para crescer, para ser mais competitivo, para ampliar a nossa empresa. Muitas vezes, na maioria das vezes, o lucro da empresa não é suficiente para que ela alcance novos degraus. Então, ela vai buscar capital de terceiro. Isso é uma coisa errada? Uma coisa ótima. Ter alguém disponível para emprestar dinheiro para a sua empresa, para ela crescer, para ela prosperar. Isso é maravilhoso. E aí você compra uma máquina nova que vai produzir produtos maravilhosos para clientes especiais que vão comprar e que vai aumentar a receita e que vai gerar mais lucro e que a gente vai comprar mais máquinas e assim vai. O que não pode é pegar capital de terceiros sem planejamento. Um bom plano de negócios,
fazer gestão de projetos, entender que aquele projeto vai ser rentável ou não, investir em outro projeto. Então, a participação do capital de terceiros é entender quanto de capital dos outros está aqui dentro e como que ele é rentável para a minha empresa. Quanto que ele tá valendo a pena pegar esse dinheiro, tá bom? E tem fórmula para isso também, vem para cá. Participação do capital de terceiros é o passivo da nossa organização, o circulante e o não circulante, em relação àquilo que nós temos, ao patrimônio líquido. Tem que lembrar de multiplicar por 100. Falou de índice, lembra de multiplicar por 100, tá? Sempre. Porque a gente está olhando o quê? A porcentagem. Além deste capital de terceiros, né, do custo desse capital para a nossa organização, a gente também gosta muito de calcular endividamento. Então, o capital de terceiros é quanto que tem dos outros em relação ao que eu tenho. Eu tenho uma cesta de maçãs. 10 maçãs são minhas. Eu tenho 5 de outras pessoas que estão investidas aqui. Eu tenho uma cesta com 15 maçãs. Quanto essas maçãs estão rendendo? Estão rendendo um bolo bom? Elas estão rendendo uma boa geleia, um bom doce de maçã? É isso, é olhar o capital de terceiros. Eu também preciso olhar agora o endividamento. Essas 5 maçãs que estão aqui dentro, elas estão endividando muito a minha empresa? Qual é o grau de endividamento que nós estamos agora no momento? Isso tem muito a ver com a alavancagem. A alavancagem é alavancar uma empresa. E eu consigo fazer isso trazendo capital de terceiros para dentro da organização. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vem para cá para falar de composição de endividamento. Anota aí. O que é esse CE? É quanto de capital de terceiros está alocado em compromissos de curto prazo na nossa organização. De curto prazo. Então, composição do endividamento é o quê? Pego o passivo circulante, é o agora, o hoje, e enrolho em relação ao total do passivo, o circulante e o não circulante. Lembra de depois multiplicar por 100, porque eu quero o resultado em porcentagem. Atenção, se esse índice for inferior a 50%, as dívidas de curto prazo correspondem a menos da metade do total das obrigações. Então, quanto menor for esse índice, esse indicador, melhor será para a empresa, que terá um perfil de endividamento de longo prazo. Quanto mais dívidas eu tiver de longo prazo, melhor. Eu pego dinheiro de longo prazo para aplicar agora na minha empresa, vai gerar receita, vai pagar custo, vai pagar despesa, vai gerar lucro, está gerando lucro, pagando despesa, e eu vou pagar isso depois, no longo prazo. Então, esse endividamento é importante, essa análise, para saber se eu realmente estou pegando o dinheiro da maneira correta. Que maneira correta? No longo prazo. E nunca, jamais pegue dinheiro de curto prazo para financiar ativo de longo prazo. Uma máquina que vai demorar muito tempo para retornar o lucro, a receita, e eu tenho que começar a pagar já. Isso vai quebrar a empresa. Quando nós estamos analisando uma empresa, os seus índices, né, índice de liquidez, análise vertical, horizontal, endividamento, tudo isso fornece um conteúdo muito importante para a gente entender uma empresa. Agora, mais do que isso, o proprietário, o acionista, ele quer entender se ele está tendo retorno. Se todo o dinheiro que ele pegou e aplicou na sua empresa, ao invés de aplicar na outra, aplicou na sua, se está realmente valendo a pena. E eles fazem essa análise constantemente, dentro da empresa, em relação ao entorno. Porque daí eles tiram o dinheiro dali e aplicam em outras. A rentabilidade não é só da ação, dos dividendos da ação. Porque quanto mais rentável uma organização, mais valiosa ela é, mais rentável ela é. Por isso que é tão importante também analisar rentabilidade. Vem para cá para a gente conversar sobre isso. Índices de rentabilidade.
Os indicadores, eles avaliam resultados da empresa em relação a alguns parâmetros. Quais são eles? Lucro. Geralmente a gente vai analisar lucro. Lucro em relação ao quê? Ao nível de vendas, aos ativos, aos investimentos. Então, qual é o lucro que o investidor está tendo quando ele aplica este recurso na sua empresa? E eu vou olhar, então, em relação a vários tipos de indicadores. Os que eu mais gosto de avaliar são retorno sobre o ativo total e retorno sobre o capital próprio. Esses são os principais. O que é esse ROA, retorno sobre o ativo total? Ele é a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele proveu. Imagine, por exemplo, deixa eu colocar uma conta aqui, vamos fazer uma conta para você. Vamos imaginar o seguinte, quero saber o ROA, o retorno sobre o ativo total de uma empresa. Vamos imaginar que uma empresa tem ativos no valor de 10 milhões. 10 milhões de ativos. E que ela tem um lucro de 500 mil. Bom, se eu tenho um retorno... Se eu tenho um retorno de 500 mil e eu apliquei 10 milhões, eu vou olhar 500 mil em relação a 10 milhões. Por isso que quando você não tiver fórmula apresentada para você, não esquente a sua cabeça. Você sempre vai olhar uma coisa em relação a outra, é sempre divisão. 500 mil dividido por 10 milhões é igual a quanto? Sempre lembra, sempre lembra de multiplicar por 100. Por que por 100, professora? Porque eu quero o resultado em porcentagem. Então, 500 mil dividido por 10 milhões vezes 100 é igual a 5%. O que isso quer dizer? Que a eficiência em gerar lucro desta organização aí, em específico, foi de 5%. Qual é o retorno? Eu tenho 10 milhões em ativo. Esses 10 milhões retornaram quanto? Retornaram 500 mil de lucro. Quanto que é isso? 5%. 5%. Eu vou lá no banco. Seu banco, quanto que você paga por esse investimento de 10 milhões? 5,5%. Opa, põe o dinheiro no banco. Vou aplicar em ações de uma outra empresa. Vamos ver as ações da Petrobras, quanto que estão valendo? Mais do que 5%? 6%? E da Ambev, 7%? Tira dinheiro dali e põe lá. Isso é analisar o ROA. A eficiência da empresa em produzir, em gerar lucro com aquilo que você investe nela. Mas não é só ROA que a gente calcula, é ROI também que é muito importante. Por isso, vem para cá, deixa eu apagar. Retorno sobre o capital próprio, que é o retorno sobre o valor líquido. A gente usa isso para comparar a rentabilidade de uma empresa em relação a outra. Tem fórmula, as fórmulas são muito simples, tanto a do retorno do ativo como do retorno do patrimônio líquido. Então, sempre que a gente for olhar, eu vou olhar uma coisa em relação a outra. O que isso quer dizer? Uma divisão. Eu vou olhar o lucro líquido em relação ao ativo total. Eu vou olhar o lucro líquido em relação ao patrimônio. Nunca esquece de multiplicar por 100. Por isso que não é difícil, não tem segredo e por isso que muitas vezes não caem fórmulas em alguns concursos quando se pergunta essas questões do retorno sobre o lucro, porque você tem que saber que é o retorno em relação a alguma coisa. O dado está lá, é só fazer divisão, tá bom? Nas empresas, então, estamos diariamente calculando índices, conhecendo o seu endividamento e conhecendo a sua rentabilidade. Vamos agora fazer um exercício daquelas duas empresas que estão nos acompanhando, a Sucesso e a Confiança. Em cima dos dados dessas duas empresas, nós vamos olhar o quê? Seu endividamento,
a sua rentabilidade e todos os índices dessa empresa, construindo uma grade do que a gente chama de análise de índices. Vem para cá, que a gente vai começar, então, falando da participação do capital de terceiros. Então, tá lá os dados da nossa amiga, da nossa empresa. Nós vamos olhar os dados do ano de 2016 e de 2017. Participação do capital de terceiros, pega o passivo circulante, soma com o não circulante, soma e olha isso em relação ao patrimônio líquido. Então, somei, depois divido, cheguei ao valor de 1,24 em 2016 e 1,75 em 2017. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para cada R$1 de capital próprio, patrimônio líquido, R$1 de capital próprio, a empresa precisou de 1,24 em 2016 e isso aumentou para 1,75 em 2017. Então, a empresa realmente está endividada. E agora, então, a gente vai calcular rentabilidade dessas duas organizações. Então, eu trouxe aqui para a gente um recorte da demonstração de resultado do exercício e um recorte do balanço patrimonial. E nós vamos pegar o quê? As informações importantes para calcular ROA, que é lucro líquido. Então, tá lá o nosso resultado e o ativo total. Fui lá e peguei o ativo total. São as duas informações que eu preciso para calcular a ROA. E agora, para calcular ROI, vou pegar as duas informações importantes. Lucro líquido e patrimônio líquido. Vou fazer as contas, então, e nós vamos chegar ao quadro de índices aí da nossa organização. Então, o que é importante que você analise? Que nós temos muitas informações na demonstração de resultado do exercício, muitas informações no balanço patrimonial, que compõem a compreensão, não é, do que é uma boa análise. Então, vejam, nós pegamos ali essas duas informações, nós temos várias outras informações dessas empresas. Nós temos índices de liquidez, de endividamento, de liquidez seca, liquidez geral, participação do capital de terceiros. Eu vou pegar todos esses índices de um ano, do outro ano, de quantos anos a gente quiser analisar, e eu vou construir uma grade de análise para ver o caminhar dessa empresa. Está aumentando o endividamento? Está diminuindo o endividamento? E o ativo circulante? Aumentou? E o lucro dessa empresa vem caminhando? A gente está conseguindo ser mais competitivo? Está gerando mais lucro para o acionista, mais lucro para o proprietário? Nós estamos devendo muito, estamos muito alavancados, mas temos capacidade de geração de receita? Então, um quadro de análise de índices permite que a gente entenda todo esse cenário. E a gente complementa isso, né? A gente fecha isso com a análise da rentabilidade, essas duas, então, que estão lá no quadro comigo. Volta lá para você ver, então, que nós vamos calcular, junto com todos os índices que nós calculamos, a rentabilidade do lucro líquido em relação ao ativo total e a rentabilidade do lucro líquido em relação ao patrimônio desta organização. Então, são os dois dados que nós precisamos para fazer. E aí, então, a gente consegue construir o nosso quadro índice, já aqui com rentabilidade, né? Já aqui com retorno sobre o ativo total e também um retorno sobre o capital próprio, tá? Então, nós tivemos um lucro dessa organização de R$ 4.352. Esse foi o lucro. Quanto de ativo total tinha? 42.171. Qual foi o retorno? Retorno de 10%. Nossa, um retorno muito bom. Então, qual é o retorno? Apaga este sinal aqui, que era só para destacar, 10,32. Então, esta empresa retornou
sobre o ativo total, 10%, R$ 4.352. E o lucro em relação ao patrimônio, ao que nós investimos realmente. Então, o lucro foi de 4.352. E qual é o patrimônio? Capital do sócio, geração de lucro, 18.808. Retornou 23%. Então, eu vou lá e coloco 23%. Então, nós temos lá liquidez corrente, liquidez seca, tudo isso diminuindo. Então, nós temos uma situação importante. Giro do estoque, girava 4 vezes ao ano, diminuiu para 3. O giro do ativo aumentou um pouquinho. Participação do capital de terceiros. Só que quando a gente vem olhar a rentabilidade, ela é boa, ela é expressiva. Então, por isso que nós não podemos simplesmente nos ater a um dado específico. Ah, não tem liquidez, a liquidez é muito pouca, mas o retorno está sendo bom. Então, pode ser que eu tenha analisado o índice de liquidez num momento que aquela conta não precisa ser paga. Então, não tem ativo suficiente para pagar o passivo, mas não é o momento de pagar o passivo. Então, a construção da análise é uma construção como um todo. Nunca, jamais eu vou olhar só um fragmento, só uma análise, só um pedaço de uma conta, tá bom? Muito bem, agora chegou o nosso momento de participação. Você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, tudo aquilo que você quiser aqui junto comigo questionar, tá bom? Nós vamos fazer um exercício enquanto você vai mandando as suas dúvidas. Vamos lá. Vou abrir o nosso quadro. Então, você tem aí com você alguns questionamentos, algumas afirmativas, e você precisa analisar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, tá? Então, nós temos lá a nossa primeira afirmativa. A análise horizontal é um processo temporal, então, no tempo, que permite verificar a evolução das contas individuais e também dos grupos de contas por meio de números índices. Será que isso é verdadeiro ou falso? Então, essa é a nossa primeira afirmativa. Vamos à segunda. A análise das demonstrações contábeis ou financeiras, você sabe que você pode chamar de demonstração contábil, demonstração financeira, relatório contábil, relatório financeiro. Então, a análise das demonstrações contábeis permite, através de índices, que se tenha uma visão macro da situação econômico-financeira da entidade. Terceira afirmativa, os índices de liquidez demonstram a capacidade de arcar com as dívidas assumidas perante instituições financeiras. E por último, nossa última afirmativa, os índices de estrutura patrimonial estabelecem relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros, com o objetivo de evidenciar a dependência da entidade em relação a recursos de terceiros. Então, você tem aí 4 afirmativas, analise, conversa com seu colega do lado, pede ajuda para o seu tutor e manda para cá a sua participação, a sua resposta. Nós já voltamos.
Muito bem, então nós tínhamos ali 4 afirmativas, vamos dar uma olhadinha nelas. Então ali as 4 são verdadeiras, é claro que você já tinha respondido corretamente. Então nós sabemos que a análise horizontal é um processo temporal. Então sempre a gente está olhando para o tempo, né? Para anos anteriores, é uma construção histórica. Sempre em relação a números índices, e você sabe que o número índice é aquele número que eu estou olhando anteriormente, não é? A gente consegue ter uma visão macro da situação econômica de uma organização. Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas, você sabe disso, e os índices de estrutura de capital realmente estabelecem o quê? A relação entre as fontes de capital de terceiros e como a organização consegue aí se financiar, como ela consegue se manter. Não é isso? Quais conceitos nós vimos hoje? Vamos rever algumas coisas. Então, está lá no nosso quadro. Falamos hoje sobre análise das demonstrações financeiras, análise vertical, análise horizontal, análise de índices, rentabilidade e endividamento. Quanta coisa hoje, né? Fez parte aqui do conteúdo da nossa aula de número 2. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Por enquanto, abraço bem apertado. Tchau!